E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Calife, esse é mais um vídeo de redação do aulad.com.br. Entra lá no nosso site, curte a nossa página no Facebook, no Instagram. A gente está presente em tudo, daqui a pouco a gente está presente na tua casa aí. Cuidado! Mas a gente é gente fina, tá bom? Redação, e nesse tema que a gente vai tratar hoje, que é o desenvolvimento, o que vem antes, é meio óbvio que o que vem antes é a introdução. Antes da introdução vem a estruturação, são todos os vídeos que a gente já pode conferir aqui no aulad.com.br, tá? Procura lá na parte de redação, o professor Calife explica o que é introdução, modelos de introdução, como é que a gente faz uma estruturação de uma redação, ok? Mas desenvolvimento, o que vem antes do desenvolvimento, tá? A introdução, vamos retomar algumas coisinhas da introdução, que a introdução ela serve para inserir o tema, para mostrar como o tema será abordado, ou seja, a opinião do autor, tá? E aqui é muito importante dizer que a maioria das bancas hoje em dia trabalha com um texto dissertativo argumentativo, tá? Que é um texto que preza a posição, o posicionamento e o ponto de vista do autor do texto. Por isso é muito importante dar opinião e não fazer um texto dissertativo expositivo. Não é esse o tipo textual. Tá? Você pode conferir lá também no aulad.com o texto dissertativo, em que eu diferencio o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Tá bom? E o texto ele sempre tem que ter uma tese, né? No vídeo de tese a gente fala lá que é o problema, é a ideia do autor sobre o tema, aquela ideia que vai centrar todo o texto, tá? E aqui é a parte mais importante da aula de agora, que é revelar como o tema será desenvolvido, tá? Então, o que vem antes do desenvolvimento? Eu sempre dar uma dica, dar uma frase, alguma consideração para aquele avaliador do que vai ser tratado ao longo do texto. Brevemente eu tenho que fazer isso, tá bom? Por exemplo, o tema Copa do Mundo, ok? Eu vou lá na introdução fazer uma frase de abertura, é claro, generalizante, não tenho medo de fazer uma introdução generalizante. E a minha tese, a tese de um candidato qualquer é que o dinheiro da Copa do Mundo deveria ser usado para serviços sociais. Essa é a tese dele, é o problema que ele vai tratar durante todo o texto, ok? E ele tem que colocar isso na introdução também. Logo a seguir, depois que ele tratou o tema e tratou a tese, seguindo um modelo mais clássico, ele tem que colocar considerações dos argumentos que ele vai utilizar para provar o seu ponto de vista de que o dinheiro da Copa do Mundo deveria ser usado em serviços sociais, tá? Ou seja, ele vai já indicar como é que tem que ser, como é que vai ser o desenvolvimento dele, tá bom? Lembrando então aqui que vai ter que ter numa introdução o tema, a tese e essas ideias que eu estou falando aqui, as ideias gerais que estarão no desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento de um texto já começa na introdução. Muito cuidado para não, durante a introdução, já não desenvolver uma ideia. Isso é um erro muito comum entre os candidatos. O candidato não estrutura o seu texto, se empolga e já começa a desenvolver ideias na introdução. A introdução não é para isso. Essa parte é muito mais no desenvolvimento. Tá ok? Exemplo, tá? Exemplo que já nós trabalhamos aqui nos vídeos do aulad.com.br. O tema é liberdade de expressão atualmente. A tese é preciso que a mídia seja patrocinada para haver mais imparcialidade, que é o problema que vai ser tratado durante o texto. E aí, vamos pensar numa introdução assim que vai tratar de todos esses tópicos. Nós temos que também colocar as ideias gerais que estão no desenvolvimento, que seria a mídia comunitária e a mídia governamental. Ou seja, todas elas atreladas à tese, né? Porque todo o texto vai estar atrelado à tese. Para haver mais imparcialidade, esse candidato pensou
que a mídia comunitária e a mídia governamental são formas de resolver esse problema que a tese traz, tá ok? Olha só, introdução escrita pelo professor Calife, mas que poderia ser de qualquer candidato. A liberdade de expressão no Brasil é extremamente vinculada ao patrocínio da mídia nos dias de hoje, tá? É uma frase generalizante, é uma frase que já contém um pouco da tese, tá? Mas não toda a tese. Aqui nada mais é uma frase que serve para mostrar qual é o tema da redação. É necessário que ela não seja, eu vou ler aqui agora, é necessário que ela não seja tão vinculada ao capital, ao dinheiro, pois assim se atingiria o maior princípio do jornalismo, a informação. Note que essa frase aqui que a gente leu, é necessário até a informação, é a tese do candidato. É aí que ele coloca o posicionamento dele e o problema que ele vai tratar durante todo o texto, que ele vai tentar resolver durante todo o texto. E por fim, ele dá as ideias gerais do desenvolvimento. Para que isso aconteça, mídias alternativas devem ser criadas. Quais são as mídias que ele sugere? Lembra que no planejamento dele ele colocou ali, ó, mídia comunitária e mídia governamental. Ele vai colocar isso na introdução. Olha ali, ó, para que isso aconteça, mídias alternativas devem ser criadas. Ele já está dando uma palhinha, uma dica do que ele vai tratar ao longo do texto e o que o avaliador vai saber sobre. Então, para a gente finalizar essa aula, é muito importante nessa estruturação saber que o desenvolvimento ele já começa a ser pensado na estruturação, é claro, mas ele também começa a ser pensado e refletido na introdução, tá? Então, desenvolvimento, o que vem antes? A introdução, e a introdução já tem que começar a prever o que o desenvolvimento vai dizer. Tá ok, gente? Até o próximo vídeo. Nos vemos no aulad.com.br. Curte o Facebook lá, o YouTube, curte tudo, porque a gente precisa curtir a vida. Tchau. Tá bom. Tá bom. Bom, vamos indo, né, cara?